Boa tarde, pessoal. Hoje no Entrevistas estou recebendo o meu amigo, uma pessoa que tem um caráter inabalável e ele que vem estudando o tema de hoje há bastante tempo. Inclusive, a razão dessa live é este livro aqui que ele me presenteou há alguns dias e o qual estou quase terminando. Não terminei. Mas é a partir do que o livro nos conta sobre a escatologia que eu resolvi convidar o Everton José. Ele é diácono da Assembleia de Deus e vai nos conduzir nesse tema apaixonante. Confesso que até a leitura deste livro tinha uma percepção superficial, mas a partir do livro, embora seja um livro resumido, objetivo, ele é bastante importante para a gente entender esse tema que é o fim do mundo. Então, Everton, é um prazer estar recebendo você aqui. E antes de você nos conduzir nessa viagem, nesse conhecimento espetacular, a gente precisa saber quem é você, quem é o Everton José. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Primeiramente, é uma honra poder fazer parte desse momento, dessa live, agradecendo ao historiador, filósofo, o Silvio, por me facultar essa oportunidade. Pessoal, eu tenho 26 anos de idade, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, e desde novo, eu comecei a fazer e a estudar teologia. Desta feita, teologia sistemática. E daí, então, fiz o básico de teologia. Ele durou 2 anos pela a faculdade FATEAL. Ela é localizada aqui em Alagoas. E até então não parei por aí. Fiz o médio e fiz o bacharel pelo Instituto Renascer, que ele é da cidade de Espírito Santo. E daí, no decorrer dos anos, a gente sempre veio fazendo os cursos para aprimorar mais o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e do conhecimento teológico, que ele é bem amplo. Ele possui uma amplicidade enorme, uma complexidade profunda acerca disso. E nessa tarde, nessa entrevista, eu quero compartilhar com vocês um pouco desse conteúdo pela qual foi escolhido pelo nosso grande Silvio. Muito bem, Everton. Como você bem disse e relatou, é um tema bastante complexo e é nesse sentido que vamos pedir a você que não nos mergulhe nessa complexidade. Vá devagar, vá nos conduzindo como uma professora no jardim de infância. Pegue na nossa mão e vá nos conduzindo, né, por esse monumento que é a construção, né, da doutrina, a escatologia. E para começo de conversa, nós queremos saber o que é escatologia, como se define. Vamos lá. Escatologia, o nome escato é uma palavrinha de origem grega, que quer dizer exato, que remete ao sentido da palavrinha último. E até então significa dizer uma última série, ou um fim de uma era, ou uma jornada que se encerra. Juntando com a palavrinha logia, que em sua vez significa conhecimento, estudo, resumindo que escatologia significa a doutrina dos últimos acontecimentos, tanto presente, contemporâneo, e tanto futuro, o que ainda há de vir. Então, é uma doutrina que ela é atual, ela possui
evidências atuais para nossos dias e também ela nos dá um ponto de partida para entender um pouco do futuro, do que ainda há de surgir, do que ainda há de vir. E essa doutrina escatológica, ou esse estudo da escatologia, doutrina das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos futuros da história da humanidade, tem por base a Bíblia, tem por base a palavra de Deus. Ela se baseia na palavra de Deus. Um exemplo aqui que eu deixei para comentar, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que está ali uma profecia que diz que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, lá no livro do Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, que, consequentemente, futuramente, já no Novo Testamento, vai se cumprir essa profecia. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, que a Virgem concede um filho e ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a escatologia, ela faz com que a gente entenda um pouco do passado, dos acontecimentos do passado, faz com que a gente entendamos os tempos que nós estamos vivendo hoje e, ao mesmo tempo, ela nos desperta, ela nos tira do comodismo para entender o futuro que é tão complexo, que é tão desconhecido por muitos, né? Desconhecido por muitos. Então, resumidamente, escatologia é estudo dos últimos acontecimentos da história da humanidade. Ok. Como você bem disse aí, a escatologia ela tem como fundamento as profecias, né? E eu vi aqui, tem um capítulo no livro que fala sobre profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que vão se cumprir. A pergunta é, o que é profecia? Porque, partindo do pressuposto que a profecia é o fundamento do estudo escatológico, né? O que é profecia? Como a gente consegue entender o conceito de profecia? Profecia é nada mais, nada menos do que uma simbologia. Ela vem, às vezes, de forma simbólica, porque, assim, a Bíblia, ela tem, no mínimo, 3 interpretações textual dentro da sua exegese. Ela é literal, alegórica e tipológica. Literal, alegórica e tipológica. E às vezes tem profecias que é literal. Naquele momento que alguém pregou ou alguém citou, mencionou, aconteceu dentro daquele contexto histórico. Mas existem profecias que são tipológicas, são simbologia, representação de algo ou objeto ou animal que representa futuramente um acontecimento literal. Então, assim, profecia é nada mais, nada menos do que alguém que pregou tanto presente, a profecia pode ser naquele contexto histórico, literal, se cumpriu naquele momento ali que eles estavam reunidos, eles pregaram algo, transmitiram, porém, ela pode acontecer simbolicamente, e no caso, futuramente falando. Então, profecia, ela é nada mais, nada menos do que algo que ela abrange, a profecia, ela abrange também 3 coisas importantes, porque a profecia, ela fala, ela pode ser pregada o passado, o presente e o futuro. Então, assim, é uma profecia, ela tenta explicar o contexto histórico, o contexto atual e o contexto futuro. Então, ela
tenta abranger, mais ou menos, essas três bases. Ela explica o passado, explica o presente e explica o futuro. Então, na sua pré-saliência, no pré-conhecimento de Deus, ele já sabe tanto o que passou, tanto o presente atual e o futuro. Muito bem. Everton, em regra, cada religião tem o seu instrumental de interpretação do passado, do presente e do futuro, ou seja, tem a sua escatologia. E aqui no livro, um livro muito bom, é escrito por Antônio Vitor, Eberson, Melquisedeque e Natan, o livro a qual você me presenteou, que tem como título O Fim dos Tempos, ou seja, escatologia, tem um capítulo que fala que existem três, no sentido amplo assim, três escolas escatológicas, né? A gente gostaria de te ouvir aí sobre essas escolas, as características principais de cada uma e o diferencial. Confesso que foi na terceira leitura que eu consegui compreender a diferença entre a escola pré-milenalista, tribulacionista e a escola pré-milenalista que não acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Eu gostaria que vocês nos explicassem isso de forma mais objetiva. Então, vamos lá. A primeira escola que a gente conhecemos é amilenismo, ou também pré-amilenismo, ou também chamado de pré-tribulacional. Então, amilenismo, amilenismo tribulacional. Então, essa doutrina amilelista, ela acredita, ela tem alguns princípios de interpretação e ela acredita que não haverá o milênio. Ela tem uma interpretação diferente acerca do milênio. Ela acredita que o milênio é literal. Ela acredita que o milênio é literal e que Cristo reinará aqui na Terra. Ela acredita que a sua interpretação, que o milênio ele é literal e que Cristo reinará aqui na Terra. Logo, ela acredita que a igreja, no século presente, experimentará a tribulação. Na sua visão, acredita que o milênio é aqui na Terra, acredita que Cristo voltará e ficará aqui na Terra e que a igreja passará por esse período de tribulação aqui nessa Terra, nesse planeta que nós estamos vivendo. Então, primeiro, eles acreditam nisso. A visão dele é: o milênio é aqui, Cristo voltará para aqui nessa Terra, e a igreja enfrentará a tribulação. Então, eles têm essa visão, primeiramente, sobre o futuro. Eles não acreditam que o milênio é em outro lugar e que a igreja não chegará a passar por esse período. Então, amilenismo tem essa visão. Posso continuar? Pode sim. Então, diferentemente do pré-amilenismo ou pré-tribulacional, já essa visão, essa corrente de interpretação, ela interpreta de forma literal, acreditando que Cristo retornará à Terra. Só que daí é o seguinte, e que passará por um período de 1000 anos de paz e justiça. Então, segundo essa interpretação, acredita-se que Cristo vai retornar à Terra e alguns passará por esse período de 1000 anos, porém não vai ser, a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja não sofrerá o sofrimento, a igreja não alcançará esse sofrimento, pois nesse período vai surgir
alguns acontecimentos históricos. Por exemplo, a primeira besta será solta, como dizem Apocalipse, e também a segunda besta será solta. Então, o falso profeta e o anticristo aparecerá nesse momento. Então, assim, a história diz que, de uma forma simbólica, o sangue vai dar na canela do cavalo, significando o tamanho do sofrimento, o tamanho da angústia que vai existir. Então, para essa corrente pré-tribulacional, ou pré-amilenismo, acredita que a igreja não vai passar por esse período de tribulação. Que Cristo, no meio da provação, quando esse acontecimento tiver tendo uma maior proporção, Cristo vai retirar a igreja com força, com violência. Então, assim, diferentemente de outra interpretação, que é pós-amilenismo. O pós-amilenismo é uma interpretação que acredita-se que Cristo retornará à Terra antes de 1000 anos. Só que é o seguinte, eles acreditam, a interpretação dele é que é um período de sofrimento que ocorrerá do retorno de Cristo e do milênio. O pós-amilenismo ou pós-tribulacionismo, acredita-se que a igreja vai passar pelo milênio e vai passar pela grande tribulação. Eles acreditam que depois desse período milenar e do período da tribulação é que Cristo vai retornar. Eles acreditam, ele se baseia no fato de que a igreja primitiva, ela também passaram por um período de perseguição espiritual por causa da pregação do evangelho. Eles acreditam que, como na arena de Roma, alguns foram mortos, alguns foram devorados por leões, alguns, por não negar a sua fé, experimentaram-se da morte. Na visão deles nós não somos melhor do que esses homens ou essas mulheres. Então, eles acreditam que vai passar pelo milênio, a igreja, vai passar pela tribulação e depois Cristo retornará. Por isso que são pós-amilenismo e pós-tribulacionismo. Eles acreditam que a igreja não é melhor do que os apóstolos que morreram, uns pela espada, outros pela cruz de cabeça para baixo, outros apedrejados, como Estevão, em praça pública, outros degolados na praça pública para que todos pudessem vê-lo. Então eles dizem, a gente não é melhor do que eles, para que a gente não possa passar pela tribulação, pelo milênio, por toda a perturbação, a angústia que vai existir nesse período histórico. Então, Silvio, é mais ou menos essas correntes aí que elas acreditam. Resumidamente, amilenismo acredita que não vai haver milênio e nem tribulação, vai ter tudo aqui, não vai ser em outro lugar, em outra esfera, vai ser aqui na Terra. Pré-tribulacional, acredita-se que antes da tribulação, Cristo retornará e não deixará que a igreja sofra, passe por perseguição. E o pós-amilenismo, acredita-se que a gente vai passar pela grande tribulação, vai passar pela perseguição, para depois Cristo retornará e levará a igreja. Os autores do livro, Everton, eles acreditam na versão pré-tribulacionista. E partindo dessa informação, os autores comentam também que Deus ele se manifesta na história humana, governa a humanidade em períodos, né, que são chamados aqui de dispensações. Eu desconhecia essa doutrina. Eu gostaria que você comentasse brevemente sobre esses períodos históricos, como Deus se manifestou em cada um deles, desse um exemplo, porque, conforme os autores,
nesses períodos, cada período tem um tipo específico de mensagem, um tipo específico de sofrimento pelo qual passou a humanidade, justamente por não seguir, né, os preceitos de Deus. Então, nós gostaríamos de te ouvir acerca desses períodos aí, dessas dispensações. Isso, vamos lá. Dispensação significa um período de tempo, de espaço, em que a história da Bíblia ela foi dividida. E, no mínimo, ela foi dividida em 7 períodos de tempo, em 7 períodos de espaço. Primeiro período de espaço, ela é chamado de dispensação edêmica. Essa dispensação edêmica, ela tem origem no Jardim do Éden, onde Adão e Eva tinham uma intimidade, tinha uma ligação diretamente com Deus, né? Pois eles tinham acesso. E com isso, Deus falava de forma plena, simbolicamente. A Bíblia diz que Deus, ele passeava com o homem no jardim. Então, assim, o homem poderia usufruir, possuir uma sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir os seus ensinamentos, as suas orientações. E daí, então, Deus agia nesse período de forma clara, de forma objetiva, falava com o homem. Mas daí, então, veio o período adâmico, que é o período da consciência, quando o pecado ele entra na humanidade. O homem peca, erra, e daí, então, surge esse período de consciência, aonde a história vai nos dizer que o homem perde esse privilégio, ele perde esse contato com Deus, ele perde essa oportunidade de ouvir o Senhor. Então, o pecado traz uma barreira. O pecado, ele desvia o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo, errar a direção, faz com que eles percam. E nesse período aí, Deus vai agir já de uma forma diferente. Por exemplo, em Gênesis 6, Deus disse, eu me arrependi de ter feito o homem. Só que esse arrependeu aí significa entristecer. Eu fiquei triste por causa da situação do homem. E Deus aí, ele já age de uma forma resgatadora, de uma forma que quer trazer de volta o homem para o lugar que eles eram, que era o Jardim do Éden. Mas daí então vem o período adâmico, ou o período noético. Primeiro vem um período noético, que é nesse período de Noé, aonde aí Deus já vai agir diferente. Ele vai usar Noé para avisar que se o povo não se arrependesse e não deixasse a sua iniquidade, ia surgir um dilúvio. Ia surgir um dilúvio e iria acabar ali com aquela população que existia. Então, a mensagem de Deus aí já é uma mensagem de juízo, já é uma mensagem de alerta, de advertência para o povo. Porém, passando-se esse período de Noé, ou noético, vem o período abraâmico. Ao chegar no período abraâmico, que vem do patriarca Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus já traz uma esperança diferente, já estabelece promessas abraâmicas, já diz que iria abençoar a nação, iria abençoar o povo, iria fazer o povo prosperar, crescer. Israel iria avançar mediante a perseguição egípcia. Depois desse período abraâmico, que começa em Gênesis capítulo 12, vem o período da lei. Aí já é outra maneira, outra forma de Deus já falar. Período da lei, ou período mosaico, que já vem ali do período de Êxodo. E esse período é o período que mais se estende, porque vai de Êxodo até Malaquias, o último dos profetas. É onde Moisés começa a fazer as leis,
começa a fazer os mandamentos, os estatutos, as regras que Deus o pede para que ele pudesse escrever, para que o povo começasse a voltar-se para os princípios que Deus tinha estabelecido aos seus patriarcas. Depois desse período da lei, chamamos de período da graça. Esse período da graça já começa no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo começa a trazer esse período da graça. Graça significa favor não merecido. Alguém não merecia, porém, ele foi lá voluntariamente e entregou essa benção para aquela pessoa, um presente que ele deu. Mas daí então, ao chegar na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. E ali a palavra consumado, ela vem do grego, que quer dizer tetelestai, que significa obra feita, obra realizada, tarefa concluída, missão executada. Ali, Jesus já estabelece a última dispensação, que é chamada de dispensação milenar. E essa dispensação, ela vai desde o livro, desde os acontecimentos de Mateus capítulo 24, sobre o futuro, desde Daniel, que é Apocalipse no Velho Testamento, e também no livro de Apocalipse. Então, essa dispensação milenar, ela abrangiu o período que eles estavam vivendo, o período que Paulo vivenciou, o apóstolo Paulo, e, consequentemente, o período futuro, que nós estamos também hoje vivendo, atual, e ela explicará o futuro, que é a escatologia. Então, a história da Bíblia, ela foi dividida em 7 dispensações. Tem também outra dispensação, que é a dispensação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Velho Testamento, em um bom período da história, era Deus que agia, Deus falava, Deus apresentava. Se apresentava em que forma, em que maneira? Existiam algumas formas que Deus apresentava para o seu povo, para trazer uma mensagem. Existiam algumas maneiras. Primeiro, em uma teofania. Teofania é a manifestação de Deus através de um anjo. Teofania. Apresentava dessa forma. Falava através de um anjo, de forma corpórea, ele entregava uma mensagem. No Velho Testamento. E também, já no Velho Testamento, tinha períodos ali que Jesus também já falava, a dispensação do Filho, em uma cristofania, que é a manifestação de Cristo através de um anjo. E no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é onde aparece, de fato, a inauguração do templo e a habitação do Espírito Santo. Aí entra a dispensação do Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 12, começa a dispensação do Espírito Santo de forma atual. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos e disse: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não fiquem tristes, eu vou mandar outro Consolador. A palavra outro significa, vem do grego, que quer dizer paracreto, que quer dizer advogado. Aí Jesus estava dizendo assim: as causas que eu cumpri, que eu resolvi, vai vir outro que tem o mesmo poder, a mesma existência de me representar. E ele ficará no meu lugar para dar continuidade à obra de meu Pai. Então, ali surge o período da dispensação do Espírito Santo. E essa dispensação, ela se dá naquele período, ela se dá na época que nós estamos vivendo e ela vai se dar até o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, ainda vai haver outras manifestações do Espírito Santo de Deus. Ok. Falando em arrebatamento, a pergunta que eu vou fazer agora tem uma relação muito, muito profunda com ela. Porque antes do arrebatamento, aquelas pessoas que morreram
elas vão estar em um lugar intermediário, os justos e os ímpios, né? Os justos estarão no paraíso e os ímpios estarão no Sheol. E depois, né, do grande julgamento, os justos irão para o reino de Deus e os condenados irão para o fogo, o lago de fogo. Eu gostaria que você comentasse, que eu achei bastante interessante. O título do capítulo é o estado intermediário dos mortos. Ou seja, e o que eu mais achei interessante é que estarão conscientes. Quem está no paraíso, quem está no Sheol, estarão conscientes do que está acontecendo. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, que eu achei bastante interessante. Se tem uma coisa, Silvio, que não vai sair do ser humano, mesmo nesse período da transformação, do arrebatamento, é a consciência, é o intelecto deles. Então, assim, nós, uma boa parte, vai ter consciência. Quando o escritor fala que eles vão ter consciência, é porque a alma, que significa a emoção, o intelecto, a sabedoria, a faculdade mental, ela não vai ser retirada. Logo, as pessoas que estão no céu, pessoas que estão no céu, elas vão ter memórias de lembranças boas que ela viveu durante o período da Terra. Consequentemente, as que estão no outro lugar, no Hades ou no inferno, o Hades é antes do inferno, elas vão ter consciência de tudo que ela viveu ou causou, foi autora de acontecimento de tragédia, acontecimento de morte. Ela, ali no inferno, ela vai ter a consciência disso. A sua consciência não vai ser retirada. Não vai ser retirada. Então, ela vai ter a consciência do que está. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode continuar. Pronto, então, assim, ela vai ter a consciência ali no Hades que a sua alma, o que passou de sofrimento, de tragédia, que foi, às vezes, até o autor, o culpado daquele crime cometido, ali a perturbação não vai sair da sua consciência. Então, ali vão sentir uma perturbação emocional, uma consciência pesada, o peso vai ser deixado ali na sua consciência. Então, por isso que o céu, eles vão lembrar de coisas boas. No Hades, eles vão lembrar de tudo aquilo de ruim que passou nessa jornada enquanto estava aqui na Terra. Eu achei esse capítulo interessante porque no final dele, os autores comentam que há doutrinas que dizem que morreu, a alma vai dormir. Outra doutrina diz que a alma será aniquilada. E outra doutrina afirma que a alma vai para um purgatório. Inclusive, eu tenho um livro de um francês, está por aqui, chamado Jacques Le Goff. O título do livro é A Bolsa e a Vida. Ele vai dizer que o purgatório, e não tem a palavra purgatório na Bíblia, mas a ideia do purgatório ela é criada no século XI, dentro do contexto da expansão do capitalismo inicial ali na Europa. Então, para justificar doutrinamente, né, aquelas pessoas que investiam na igreja católica, em reformas, em pinturas, e ao mesmo tempo, para não contrariar uma narrativa levada literalmente ao pé da letra, que é a parábola do rico e do Lázaro, que é mais. Do rico e do Lázaro, não, aquela parábola que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, eles acomodaram essas pessoas que começaram a investir na igreja, nem condenar de primeira e também nem salvar. Então, ficou ali no lugar intermediário. Eu achei interessante esse capítulo justamente porque vai
fazer um debate, né, vai determinar essas diferenças. Isso. E um tema que me chamou muito a atenção, Everton, foi o arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento, os princípios das dores. Meu amigo, a terra está dolorida. A julgar esse capítulo, nós estamos nesse princípio, viu? E ele está sim se tornando mais intenso. O que significa que está próximo de Jesus vir arrebatar a igreja dele. Não é assim? Me explique Isso, aí. meu filho. Silva, arrebatamento significa, é uma palavra traduzida que quer dizer raptare, que significa ser retirado de um lugar, ou ser transferido de uma situação. Arrebatar, que significa tirar para si com violência, levar à força, arrancar de algum lugar. Então, esse momento de tirar com violência, puxar para si, levar ao alto, é um exemplo de um elevador. Você mora no quinto andar e você aperta ali naquele botão e rapidamente aquele elevador lhe leva até o alto. Tira você com força e lhe conduz até o alto. Então, o arrebatamento é dessa forma. Ele levará, ele puxará com força aqueles que serão arrebatados e levará para outra dimensão, para outro lugar. Nós conhecemos como o céu. E essa expressão arrebatamento, ela vai se dar e vai acontecer de algumas formas. Por exemplo, Jesus virá como um alarido. É interessante isso daqui, porque um alarido era uma forma que os generais romanos, eles utilizavam, um instrumento, eles utilizavam para convocar o exército para se concentrar ali naquele campo de batalha. Eles usavam esse alarido. Ele convocava, chamava o exército para se reunir, se concentrar, se agrupasse naquele campo de batalha. E a expressão bíblica, ela deixa bem claro isso. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, logo após nós que ficamos vivos, seremos arrebatados. E é interessante frisar que essa palavra arrebatado tem na Bíblia. Ela está explicitamente colocada na Bíblia. E dentro desse período aí, ele dará uma voz, ele trazerá um comando de voz para que um agrupamento de pessoas o escute, aqueles que são escolhidos, aqueles que ele escolheu, aqueles que venceram. Só que daí, Mateus capítulo 24 é onde está um dos pontos mais comentados ao falar sobre o arrebatamento. E Mateus capítulo 24 se divide, Silvio, em três etapas. Primeiro, ela fala do princípio, o começo, o início dos acontecimentos. Depois, Mateus fala do meio, do período em que alguém vai enfrentar, alguém vai passar. E depois fala do futuro, ou seja, da segunda fase da volta de Cristo. Então, primeiro Mateus fala que haverá terremotos, haverá maremotos, haverá guerras. E assim, o arrebatamento, algo interessante aqui frisar, que o arrebatamento, ele é eminente. O arrebatamento, ele é
eminente. Ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento, independente de tempo, espaço ou eventos programados. Baseando nisso, eu afirmo a dizer que todos os sinais relacionados à volta de Cristo em Mateus capítulo 24, a primeira parte, já se cumpriu. Já houve terremotos, já houve guerras, já houve fome, já houve morte, uma pandemia mesmo que a gente enfrentou. Então, assim, esses sinais já aconteceu. E ali, quando Mateus ele termina, ele fala de sinais futuros, de sinais que até então ainda vai acontecer no juízo final. Então, Mateus ele se divide ali no momento que ele estava vivenciando os acontecimentos presentes, mas também ele se refere a um acontecimento futuro, que alguns têm por interpretação e acham que é no momento que nós estamos vivendo. Um exemplo bem claro, Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aí alguém vai dizer assim, se tiver um no moinho ou um no campo, um será levado e o outro vai ser deixado. Quando nós analisamos isso daqui, esse versículo, ele é um versículo escatológico, futuro, que ainda vai se cumprir. Porque o autor ele faz uma comparação. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele faz uma comparação, uma simbologia, uma representação. Por exemplo, Noé, ele anunciou o dilúvio. O dilúvio foi o castigo de Deus para os que não ouviram. Noé fechou a arca, mas antes disso passou 7 dias, Deus ainda avisando a nação. Eles não deram ouvido ainda. Noé entrou na arca, Deus fechou por fora. Simbolicamente, os 7 dias representam os 7 anos de tribulação. A arca simboliza o tabernáculo ou o céu que Noé já estava, com a sua família guardada. E Deus fechou por fora. O dilúvio foi o castigo de Deus para quem não ouviu a mensagem de Noé, os avisos que Noé pregava. Ou seja, o dilúvio simbolicamente é o juízo de Deus, é o julgamento de Deus para aqueles que não ouviram os ensinamentos, não ouviram as doutrinas que foi falado. Então, meu Silvio, o arrebatamento ele está mais próximo do que nunca. Os cientistas acreditam nesse fato e existe até um relógio escatológico que eles, todo ano, eles vai lá e coloca cada vez mais perto aquele relógio escatológico. A gente temos que frisar isso, que existe já alguns aeroportos que já colocam um motorista crente e o outro sem ser crente, um cristão e o outro sem ser, porque ele já pensa que naquele dia o que vai ser, na visão deles, vão subir e o outro vai ficar, e quem vai tomar o controle daquele avião? Então, assim, acreditamos que a única profecia, e já não é sinal, é profecia, é o aparecimento do anticristo. E está em Daniel capítulo 9, versículo 27. Então, o único acontecimento que ainda falta se cumprir é a manifestação do anticristo. E eu posso dizer que o anticristo, ele já está em nosso meio. Ele só falta agora se manifestar. Mas ele já está em nosso meio. Ele já está articulando para que as nações só tenham uma moeda. Ele já está articulando para que a ONU possa unir e trazer essa ideia de uma paz em Israel. Isso já é articulação do anticristo. Lá na frente, quando a gente vê sobre a tribulação, vamos ver esse poder de persuasão que ele tem, de tentar amenizar,
de tentar dizer que vai trazer paz, de dizer que vai resolver aquela situação de uma vez por toda, de dizer que tem estratégia eficaz para que possa resolver aquela situação. Então, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento, ele, cada dia mais, chegamos até a manifestação do anticristo. Mas todos os sinais sobre a volta de Cristo, o arrebatamento, porque existem duas fases. A primeira fase e a segunda fase de Cristo. A primeira e a segunda. Então, ele vai voltar, vai levar a igreja e depois ele retornará com a igreja. Aí entra a parte do julgamento. Mas, assim, tem gente que, por não interpretar, por falta de exegese, interpretação textual, acaba aqui confundindo. E, às vezes, um exemplo bem claro. Tem um versículo que diz em Mateus 24, que diz que quando o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, aí será o fim. Aí alguém vai e diz assim, Jesus só vai voltar quando o evangelho ser pregado. Aí vamos lá. Existem lugares que não aceitam a entrada de missionários. Existem lugares que são países de janelas que não aceitam. A Coreia mesmo, Coreia do Sul, e entre outros países que não aceita a propagação, a divulgação do evangelho. Esses países, tem pessoas que não vão chegar lá. Existem aldeias de indígenas que também não aceitam pessoas chegando até lá para trazer uma mensagem do evangelho. Então, assim, como é que fica esse país? Logo, esses lugares serão pregados depois com as duas testemunhas. As duas testemunhas que vai vir depois é que vão ter o poder de pregar com autoridade. A Bíblia diz que eles vão ter poder de transformar água em vinho. Eles vão ter poder de pedir para derramar fogo do céu. Então, assim, mostra que essas duas testemunhas vão conseguir, de fato, entrar nesses lugares que não conseguiu o missionário entrar, não conseguiu a internet entrar, não conseguiu nenhum meio comunicação, nenhum meio físico entrar nesse lugar. Então, as duas testemunhas. Então, esse versículo ainda vai se cumprir. Então, assim, todos os versículos relacionados aos sinais da volta de Cristo, ele já se cumpriu. O único que falta é uma profecia relacionada ao anticristo. Por exemplo, Mateus 24, ao falar do anticristo, o autor ele bota parênteses e diz assim, quem lê, entenda aquilo que o profeta Daniel falava. Então, ele chama a atenção a nos destacar a palavra quem lê, entenda, dizendo que o assunto é complexo, o conteúdo é bastante profundo. E se você for ler, entenda. Se você for ler, procure entender, procure mergulhar, procure estudar, procure livros, procure dicionário, procure enciclopédia, etimologias, procure de toda maneira para você conseguir entender esse assunto, para não ser enganado, não ser ludibriado pelos acontecimentos por pessoas que pregam outra doutrina, a não ser a doutrina da verdadeira veracidade da Bíblia. Muito bem, ué. Realmente você é bem didático e explica de forma objetiva e clara. Outra temática que eu achei interessante é a distinção entre o tribunal de Cristo e o julgamento final. Às vezes, você lendo a Bíblia sem ter esse instrumental hermenêutico, você pode confundir achando que é a mesma coisa. Mas antes, logo após o arrebatamento, na verdade, conforme os autores aqui do livro que você me deu, ou seja, logo após o arrebatamento da igreja, os crentes, os salvos, serão levados para o céu, para as bodas de cordeiro.
Mas antes, ou seja, vai ocorrer o tribunal de Cristo. E os autores dizem que o tribunal de Cristo é imparcial, é justo, é meticuloso, ou seja, não vai escapar nada, e é revelador. Como se dará esse julgamento nesse tribunal de Cristo, Weber? Você destacou algo aí bem interessante, porque existe o tribunal de Cristo e existe também o trono branco. Existem essas duas interpretações, esses dois tema bíblico, tema escatológico, que são bastante diferentes. Então, vamos lá. Tribunal de Cristo significa, literalmente, plataforma. Significa, literalmente, plataforma. Ou um palanque. Ou uma tribuna. Plataforma, palanque ou uma tribuna. E é interessante pensar que nos Jogos da Grécia, em Atenas, existia uma velha arena de Roma e lá tinha uma plataforma que era colocada, elevada, na qual quem assentava-se eram os presidentes, os juízes, para que eles pudessem julgar o jogador que estava ali participando de um jogo, participando de uma disputa, a fim de que, naquela plataforma, ele utilizava e trazia uma recompensa, um troféu, em sinal de recompensa pelo aquele sacrifício e pelo aquele jogo que alguém estava jogando. Já no Novo Testamento também, tribunal significa instrumento ou meio de prova, ou julgar. Julgar qualquer coisa, uma lei pela qual alguém julga, o local onde há um julgamento é feito. Tribunal de juiz, banca de juízes. Então, assim, é nada mais, nada menos do que um palanque que alguém estar ali para julgar, avaliar aquela situação e daí trazer um julgamento. Só que o tribunal de Cristo, a igreja não irá passar por um tribunal de condenação, de reprovação. Esse tribunal vai ser um reconhecimento, em outras linguagens, vem de uma palavra grega, galadão, ou salário, vamos melhor dizer na nossa linguagem, ou recompensa por aquilo que foi realizado enquanto você estava aqui na Terra. Então, assim, esse tribunal vai ser apenas uma recompensa, um prêmio que alguém vai receber por aquilo que ele... É um reconhecimento do que o cristão fez aqui, no caso. Isso. É um reconhecimento das boas obras. É um troféu que ele vai receber das boas obras. Por exemplo, primeiro, eu destaquei algumas, mais ou menos 5 reconhecimentos que vai ser recebido. Primeiro, uma coroa incorruptível, a qual será entregue para aqueles que obtiveram vitória sobre o velho homem, a velha natureza, a velha natureza contaminável, a velha natureza carnal. Segundo, coroa de alegria vão receber, a qual será entregue aos ganhadores de almas, aqueles que divulgaram o evangelho, aqueles que procuraram fazer o melhor e conseguiram almas, conseguiram vidas. Terceiro, coroa de justiça, a qual será entregue para aqueles que amam a vinda de Jesus, a vinda do Senhor. Quarto, coroa da vida, a qual será entregue para aqueles que suportam ou suportaram a prova, a dificuldade, as barreiras espirituais. Quinto, coroa de glória,
a qual será entregue para aqueles que dispuderam atender ao chamado pastoral, ao chamado de cuidar dos rebanhos, de cuidar dos rebanhos, de influenciar pessoas para que possa cada vez mais entrar dentro da centralidade de Cristo, dentro da missão de Cristo. Então, assim, será uma recompensa. Alguém vai ser reconhecido naquela plataforma, naquele palanque, alguém vai receber um prêmio, uma recompensa por tudo que fez aqui enquanto estava vivo, de coisas boas, coisas que agradável, porque assim, todos nós temos algumas missões aqui na Terra e voluntariamente a gente fazemos algumas missões que daí será um dia recompensado. Será um dia, alguém chegará, o Senhor chegará e vai nos recompensar de uma forma ou de outra. Ele vai dizer, vai deixar bem claro sobre a recompensa. Por exemplo, tem uma parábola que diz que certo senhor que tem uma fazenda, ele saiu daquela fazenda e foi viajar. E ele chamou 3 dos seus trabalhadores. O primeiro que ele chamou, ele foi e deu 5 talentos a ele. Tome aqui 5 talentos. E disse que o que tinha 5 talentos, ele negociou e ganhou mais 5 talentos. Aí ele chamou o outro e disse assim, toma aqui 2 talentos. O que tinha 2, negociou e ganhou mais 2 talentos. O que tinha 1 talento, cavou na areia e enterrou o seu talento. Quando foi um dia, o seu senhor retornou para aquela fazenda e foi o dia de prestar conta. Aí chamou o que tinha 5 talentos, chegou e disse assim, o senhor me deu 5 talentos. Eu negociei, eu trabalhei, eu produzi e ganhei mais 5 talentos. Está aqui. Aí o seu senhor disse, bem-aventurado, bom servo, você foi fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entre para o gozo do seu senhor. O que tinha 2 talentos, disse, estar aqui, o senhor me deu 2 talentos, eu trabalhei, consegui mais 2. Bom servo e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. O que tinha 1 talento chegou e disse, meu senhor, eu enterrei o talento que o senhor me deu. E eu sei que o senhor é justo e julga com justiça. Aí o seu senhor disse, mau servo, inútil, eu te dei 1 talento e você não aproveitou. Então, assim, aqui significa isso. Existem uns que vão receber essa recompensa do seu senhor. Foi fiel no pouco e sobre muito, um dia vai ser colocado, que é um palanque, que é uma plataforma, colocar em lugares altos, um mérito, um reconhecimento do próprio Deus dando àquele ser humano que voluntariamente lutou para plantar, produzir, trazer o bem para o próximo que estava ali ao seu redor. Ok, Everton, muito bem. E agora chegamos na grande tribulação. Um dos capítulos que mais me chamou a atenção, né? Porque nesse período de 7 anos que temos ali a grata percepção, né, do anticristo, do falso profeta, né? E nós gostaríamos de te ouvir quais as características do falso profeta, do anticristo, também todos os sinais dessa grande tribulação e se já estamos vivenciando essa grande tribulação, como a igreja está passando, obviamente, se já estivermos vivenciando a grande tribulação, ou se não, como a igreja, né, a questão da perseguição, da angústia,
Enfim, como eu te disse, um dos temas que mais me chamou a atenção aqui. E eu gostaria que você o abordasse. Vamos lá. A Terra passará por um período mais difícil da história. Mais difícil da história. Esse período é chamado de Grande Tribulação. E esse período vai ser dividido em 2 etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Será dividido em 2 etapas. E daí, então, é um período tão complexo porque, literalmente, significa comprimir com força. Traz o sentido de que uma uva no lagar sendo exprimida como uma cana. Interessante a definição. Vai ser exprimido como uma cana. Então, assim, mostrando que aquele período vai ser um período de dor, sofrimento, um período de angústia. Uma cana vai ser moída, trazendo consigo uma simbologia de uma situação nunca vista antes, nunca contemplada antes. E daí, então, esse período de aflição, esse período de tribulação, ele vai dar-se alguns pontos interessantes, porque nesse período de angústia, nesse período de tristeza, nesse período de aflição, pela qual os que são pré-tribulacional, eles acreditam que nós não iremos passar por esse período pela qual vai existir. E Daniel, capítulo 9, versículo 27, Daniel ali deixa algo bem claro. Está escrito dessa forma. E ele firmará uma aliança com muitos. Quando a expressão ele firmará uma aliança com muitos se refere ao anticristo. Simbolicamente, muitos são as nações pela qual o anticristo firmará uma aliança. Aí a Bíblia diz assim, por uma semana. E uma semana equivalente a 7 dias, em Apocalipse, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício. E o que está sobre ele virá, o abominável. Então, ali, o que Daniel, escatologicamente, está nos dizendo que 3 anos e meio, o anticristo vai vir, mas quem vai preparar todo o cenário é o falso profeta. O falso profeta é que é a primeira besta, que está escrito em Apocalipse 11, que vai sair da terra. Então, assim, o falso profeta, ele tem esse poder de persuasão. O falso profeta, ele é poliglota. O falso profeta, ele consegue ter uma atração, uma persuasão muito grande, uma articulação mundial, uma articulação que consegue entrar dentro da vulnerabilidade do ser humano. Tendo em vista que a Nova Era, que é um grupo religioso, filosófico, que acredita-se que essa nova era quer trazer um novo ensino, um novo evangelho, e que não precisa de nenhuma base doutrinária, não precisa de nenhum dogma para seguir, mas que, por si só, eles querem seguir por aquilo que eles acreditam, por aquilo que ele adere. E essa nova era, ela vai agir de uma forma ditadora, de uma forma ditatorial. E isso é o agir do anticristo. O falso profeta vai preparar o caminho dentro ali de Jerusalém, e isso não é de agora. Existe uma pesquisa há muitos anos atrás que diz que existe mais de 100 falsos profetas que diz ser o Cristo.
Isso não é de agora. Eles alegam isso. Então, o falso profeta vai ter esse poder de persuasão, o poder de preparamento para o surgimento do anticristo. Logo, o anticristo surgirá quando esse caminho estiver preparado, quando esse caminho estiver pronto. Então, dentro desse período da tribulação, vai existir algumas coisas. Por exemplo, o juízo sobre aqueles que rejeitará o Salvador. Aqueles que rejeitaram, aqueles que não deram ênfase, credibilidade ao Salvador. Segundo, o fim das coordenância para aqueles que se rebelam contra Deus. Aqueles que rebeliaram, aqueles que foram de encontro ao Senhor. Terceiro, uma decisão para aqueles que devem escolher entre Cristo ou o anticristo. Quarto, um caos ao ponto de pôr em dúvida o ilusório, a maior colheita de alma da história. Então, nesse período aí que o anticristo estará reinando, o anticristo, ele é alguém que também possui um poder de persuasão muito grande, de atração, e nesses 3 anos e meio, ele vai trazer uma falsa paz, algo ilusório. Ele vai dizer que resolve o problema. Ele vai logo na raiz. O objetivo dele é mostrar ao ser humano que ele pode fazer, que ele pode submeter-se até uma divindade, ou colocar-se em um lugar de uma divindade. O anticristo, ele vai ter esse propósito. O apóstolo Paulo, falando sobre ele, ele disse que ele vai assentar-se no trono de Deus. Em Jerusalém, até hoje, para alguns judeus não ortodoxos, eles esperam o Messias, eles esperam Cristo voltar. E daí então, lá no Monte das Oliveiras, eles até hoje preservam uma cadeira esperando o Messias retornar. E o apóstolo Paulo disse que ele vai querer assentar-se no trono de Deus, ou seja, vai querer ir para Jerusalém, vai querer sentar naquela cadeira e dizer que vai resolver a guerra, resolver a crise econômica, a crise social e a crise espiritual. Com isso, alguns vão acreditar, mas o apóstolo Paulo termina o versículo dizendo: mas ele não é Deus. É onde ele vai manifestar-se. Mas daí, alguns que escolheu a Cristo ou vai escolher o anticristo. Quem vai escolher a Cristo passará por perseguição maiores, castigo maiores, que o anticristo vai trazer. Quem vai seguir o anticristo não passará por tanto castigo. Então, dentro do Velho Testamento e do Novo Testamento, alguns relatos que marcam como mais ou menos vai ser esse período de tribulação. Primeiro, uma ira nunca vista vai acontecer. Segundo, julgamento vai acontecer. Alguém vai ser julgado, alguém vai ser avaliado. Terceiro, vai haver uma indignação de muitos naquele momento. Quarto, um castigo de alguns que não obedeceram à ordem do ditador, do anticristo que ali vai estar. Quinto, vai haver período de angústia que nunca houve. Destruição total. E vai haver também o sétimo, trevas. Então, assim, Silvio, vão procurar lugares, vão procurar pessoas para trazer uma palavra de conforto, e não vão encontrar naquele momento. Vai haver uma perseguição contra tudo e a todos que proclama e crê numa fé inabalável. Até então, nesse período aí, é onde o
o Espírito Santo, ele vai atuar, ele vai converter a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai fazer com que as pessoas, na sua mente, dentro da sua consciência, entenda que, naquele momento mais necessitado, escolha Cristo e não siga os ensinamentos do anticristo. E as pessoas que lutaram e vão insistir, às vezes aqueles que conhecem o Evangelho, conhecem as palavras da Bíblia, eles vão obedecer, eles vão aceitar, seguir a Cristo, seguir o que os seus pais falavam, seguir o que ele conhecia sobre Deus e vão pagar por isso. O anticristo vai trazer uma ditadura, vai trazer formas de condenar, de matar aquela pessoa ao ponto de trazer um sofrimento que nunca houve, até então, nem com o Adolfo Hitler teve. Então, um sofrimento maior do que aquele, sofrimento maior do que Estânio, um sofrimento maior do que esse acontecimento do Holocausto judaico. Então, assim, esse período, Daniel escreve e diz que vai ser um período que nunca houve na face da terra, nunca aconteceu. E nesse período aí, Daniel diz, uns vão ressuscitar para a condenação e outros vão ressuscitar para a alegria eterna e outros para o desprezo eterno. Porque aqueles que não aceitarem o que o anticristo quer vão ser mortos, porém lá na frente vão ter ainda uma recompensa. Lá na frente, que é um dos outros temas, vão ter uma recompensa por não querer, naquele momento da tribulação, aceitar o que o anticristo quer expor, trazer para aquelas pessoas ali, obrigar aquele ser humano a aceitar o que ele quer realmente trazer para aquele ser humano seguir naquele momento ali. Então, tanto o anticristo, o falso profeta, ele vai ter essa ditadura tecnológica, vão estar na mão dele, monitorado, servindo naquilo que eles estabelecer, porque eles vão estabelecer regras, estatutos, vão querer mudar a Constituição, vão querer mudar o que nós seguimos como orientação e vão estabelecer as regras dele, vão estabelecer o plano deles, vão querer impregnar o que eles acreditam que deve ser seguido debaixo de uma orientação. Então, nesse período aí, retornaremos a uma ditadura dessa forma, dessa vez é uma ditadura tecnológica. É uma ditadura tecnológica, o anticristo vai agir dessa forma aí, dessa maneira. Perfeito. E já estamos chegando ao final, Everton. Eu gostaria que você sintetizasse a temática do retorno, da volta de Jesus Cristo, o período de 1000 anos e o juízo final. Quais as características desses três eventos que estão interligados? A volta de Cristo, de forma gloriosa, ela vai trazer algumas etapas ou alguns aspectos. Primeiro, manifestação visual. Alguém vai reconhecer publicamente que ali é Cristo. Segundo, poder e glória. Ele virá com reconhecimento diferente, como vai vir até as nuvens, e daí, arrodeado com a igreja que subiram, e daí as pessoas vão conseguir ver, contemplar a grandeza do poder dele. Terceiro, julgamento. Ele virá também para julgar. Ele virá para condenar alguém que não ouviu, não deu crédito. Quarto, estabelecer um novo reino. Ele ali vai pregar algo milenar. Ele vai trazer ali vai ser o início de um período milenar. Então, já com a igreja,
junto com ele, a igreja vai retornar com ele. E dali, então, ressurreição e arrebatamento daqueles que perseveraram até o fim. Então, dentro dessa volta gloriosa de Cristo, dentro desse acontecimento histórico, nós conhecemos e estudamos, e aqui vai surgir o período milenar. Esse período do milênio significa dizer que 1000 anos. Esse 1000 anos aí é uma representação pela qual Daniel já deixou bem explícito falando sobre esses 1000 anos. E esse período de 1000 anos vai ser após a batalha do Armagedon. Ainda vai acontecer esse período, essa batalha, essa guerra espiritual que vai surgir. Então, esse período milenar, ele vai ser um período que vale muito ressaltar que nesse período, alguns corpos de pessoas que ouviram a palavra vão ressuscitar ainda nesse período de sofrimento. Eles vão conseguir ainda escapar da morte. É onde lá em Apocalipse fala dos cavalos, Apocalipse capítulo 6, sobre os selos que serão abertos. Vai ser aberto o cavalo vermelho, que simboliza sangue, cavalo amarelo, que simboliza fome, cavalo preto, que simboliza morte, e assim sucessivamente. Vão abrir esse selo. E cada um deles vai representar uma perseguição de morte, uma perseguição de fome, uma perseguição de guerra, uma perseguição nunca vista nesse período milenar. Portanto, a igreja terá uma participação no reino milenar com Cristo, como reis e sacerdotes. Então, a igreja vai vir com o Senhor. Alguém que fica evidente é o fato de que os habitantes na Nova Jerusalém serão capazes de descer para a terra, juntamente com Cristo, para poder vivenciar esse momento, assistir esse acontecimento que vai acontecer. Mas daí então, esse período, ele vai ser também marcado no final dele por algumas alianças que Deus prometeu desde o Velho Testamento. Que Deus prometeu ao seu povo. Por exemplo, a aliança abraâmica, ele vai estabelecer e cumprir, que é as promessas que ele fez a Abraão, dizendo que Abraão, você será um pai de uma grande nação. Abraão, você terá um reconhecimento, e Deus, ele não vai esquecer daqueles que perseveraram, daqueles que passaram pela perseguição do anticristo, passaram pelos desafios, mas conseguiu ter êxito, ter resultado. A aliança davídica, que vem do termo que ele prometeu a Davi, que ele prometeu ao rei Davi, a tribo de Davi, que ele trazeria um cumprimento do Messias, uma paz, e que, através da tribo de Jessé, iria nascer o leão da tribo de Judá, que é uma expressão de Jesus Cristo. E Daniel, capítulo 2, ele já falava sobre isso, sobre uma pedra. Ele viu uma estalta grande, só que ele viu uma pedra que vinha, e essa pedra caía no pé da estalta. Consequentemente, ela derrubava aquela estalta grande. E essa pedra aí simboliza Cristo, a pedra fundamental, a pedra principal. E conforme Daniel registrou, nesse acontecimento, nesse período milenar, essa pedra fundamental derrubará o anticristo, derrubará o falso profeta, derrubará todas as heresias que vai ser impregnada nesse período. Nesse período também, Satanás será preso. Satanás será preso, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 3. E daí, então, Silvio, chegamos ao ponto do juízo final. Mas é interessante que pessoas que vão passar ainda pela grande tribulação,
insistiram, não negaram a Cristo, vão ter chance novamente. João deixou bem claro que disse que ele viu uma grande multidão, uma forma simbólica. E alguém disse, quem é aquela multidão? Aí João disse, esses são aqueles que venceram a grande tribulação e lavaram sua veste no sangue do Cordeiro. Então eles vão ter chance novamente de conseguir experimentar. São aqueles que não se submeteram à besta, não é isso? Isso mesmo. Então, chegamos ao juízo final. O juízo final, desde Adão, todos os mortos que estavam em pecado e não se arrependeram, que não ressuscitaram no arrebatamento da igreja, que durante 7 anos de tribulação aderiram ao sinal da besta, que não aderiram ao sinal da besta, outros que foram mortos na batalha do Armagedon, que morrerá por causa do período do milênio, esses daí vão poder experimentar ainda um pouco das oportunidades que vai ser dado para eles. Nesse período do juízo final, haverá graus de castigo no lago de fogo eterno. Nesse período, tratará de um assunto bem interessante. Primeiro, as Escrituras deixam bem claro que aqueles que não obedeceram, aqueles que teve oportunidade, aqueles que Deus insistiu, os profetas traziam ensinamento, mas eles não obedeceram, ele será julgado definitivamente. O lago de fogo para as seitas. Para aqueles que, de uma forma minoritária, acabaram que trazendo heresias. Vai existir dentro desse lago de fogo para seitas que não foram conforme a veracidade da Bíblia, mas distorceram, falaram ao contrário do que estava escrito. Mas também nesse período, o livro da vida vai ser aberto. E dentro desse livro da vida, aqueles que não foi achado escrito, vai ser lançado no lago de fogo. O primeiro livro vai ser o livro da consciência. E esse livro da consciência, o apóstolo Paulo, ele escreveu sobre ele, que ele deixou bem claro que eu não preciso ler na Bíblia que matar é errado. Eu não preciso ler na Bíblia que roubar é errado. A sua consciência já lhe acusa. Ela, por si só, já lhe ensina que praticar algo ilícito já é errado. Então, o livro da consciência vai ser aberto. Segundo livro, o livro da natureza. E essa natureza aqui se refere à natureza humana, vai ser aberto. Terceiro livro, o livro da lei, será aberto. Ele revela sobre o pecado, sobre a condição daqueles que sobreviveram ainda esse período da tribulação. O livro do Evangelho, ele também vai ser aberto. O livro das nossas memórias vai ser aberto. O livro dos atos dos homens, das mulheres, vai ser aberto. E o livro da vida também será aberto. Então, assim, nesse período do juízo final, é onde vai se decidir quem verdadeiramente reinará com Cristo eternamente e quem verdadeiramente reinará com o anticristo, falso profeta, a besta, o diabo, os demônios e também com outros demônios que estão lá no abismo, que são maiores do que o anticristo, de que o próprio diabo. Então, esses demônios serão soltos nesse período aí da tribulação, o período do milênio. Então, assim, vai ser uma perseguição enorme. Mas desse dia, do julgamento final, do juízo final, esse livro vai ser aberto e daí vai ser a última voz que Deus vai dar, vai dizer
E aí a igreja vai estar presente, vendo de longe esse acontecimento aí, que Deus vai julgar tanto o diabo, os demônios, o anticristo e aqueles que, no período da tribulação, insistiram em ficar com o anticristo. Tanto os demônios territoriais, que foram caídos, a terça parte, que vão também ser condenados. Então, abrirá um buraco na forma simbólica e jogará todos esses personagens, tanto a besta, o anticristo, o falso profeta, os demônios que estão no abismo, como Bezebu, que é considerado príncipe dos demônios, vão ser abertos um buraco, de forma simbólica, e eles vão ser definitivamente mortos e condenados para sempre. Então, aqueles que não decidiram escolher a seguir o anticristo, reinará com Cristo na Nova Jerusalém, que descia do céu, conforme está em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21. Muito bem, Ever. Explicação espetacular. Antes de encerrar, de te agradecer e das suas considerações finais, eu peço a você que faça uma oração para a gente e para todas aquelas pessoas que vão nos ouvir depois, que eu vou deixar a live salva no Instagram e depois eu baixo e vou colocá-la também no YouTube. Mas daqui a 10, terminando a live, 10 minutinhos ela já vai estar disponível no Instagram, vou te marcar para ela ficar lá no seu feed também. E antes, como eu disse, de te agradecer e de você fazer as suas considerações finais, eu gostaria que você fizesse uma oração para a gente. Pronto, tá certo. Querido Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer por tudo, te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, te agradecer pelo fôlego de vida, te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido a estar vivo, estar presente, servindo ao Senhor. Queremos te agradecer, Senhor. Continua conosco, continua nos dando sabedoria, continua nos dando conhecimento, entendimento, para melhor entender a tua palavra. Em nome de Jesus, continua abençoando a nossa família, a nossa casa, para a glória do teu nome. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Everton, eu lhe agradeço do fundo do meu coração. Queria ter mais tempo para a gente abordar mais, certo? Mas, infelizmente, eu tenho a faculdade daqui a pouco, mas com certeza você será convidado para outros papos, viu? Nem se preocupe e fique já ciente disso. Mas eu te agradeço pela aula, pela sua sabedoria, com absoluta certeza, lá no tribunal, Deus vai dizer, rapaz, o talento que eu lhe dei, você bem aproveitou. Porque você é um cara extremamente preparado, certo? E quem ganha com isso são as pessoas que te escutam. Porque a sua didática, ela é objetiva, ela é clara. Um assunto complexo desse, você consegue traduzi-lo numa linguagem acessível, certo? Então, isso é um dom. Isso não é para qualquer um. É um dom você transformar um assunto extremamente complexo e fazer com que as pessoas que te escutam se deleitem nessa maravilha que é o estudo da escatologia. Porque trabalhamos, estudamos aqui tudo, corremos para lá, para cá. Mas se todos soubessem a importância de se estudar os fins dos tempos, né, o mundo seria outro. É um assunto extremamente importante, Weber. Verdade. Se você quer aqui, eu quero agradecer pela oportunidade que foi me dado para que a minha voz possa ser ouvida mais e mais, escutada por alguns que vai ouvir. Então, minha gratidão. Se tem uma coisa que tem comigo desde novo, desde muito novo, se tem uma coisa que o capitalismo não pode tirar de nós, é o nosso conhecimento. Isso daí ele nunca vai tirar de nós. Então, o nosso conhecimento,
a sabedoria que nós pedimos ao Senhor faz com que cada vez mais a gente tenha uma visão ampla, diferente e consiga desnaturalizar aquilo que é natural, aquilo que é normal, aquilo que alguém tem como padrão normal da sociedade. E a gente consegue desnaturalizar, fazer diferente, trazer uma visão mais ampla e mais centralizada, ser bem central naquilo que nós falamos, entendemos como base, como princípio. Então, conselho que eu termino aqui falando que uma frase de uma pessoa, um personagem muito importante, e ela dizia que a minha sabedoria é como uma gota em meio a um oceano, mas sem essa gota, o oceano não seria o mesmo. O oceano ficaria incompleto. Então, Silvio, eu agradeço pela minha participação aqui nesse canal. Foi apenas uma gota em meio a um oceano aí de águas que existem. A minha gratidão aqui, eu externo a você e, ao mesmo tempo, lhe parabenizo também por sempre cuidar da cultura, preservar a cultura, se preocupar em trazer um esclarecimento para os ouvintes, um esclarecimento para quem vai ouvir, para a pessoa estar informada, entendida e não errar, não desviar-se por outros caminhos, mas trazer uma maturidade dentro do conhecimento pela qual tem muitos a oferecer, que traz para nós. Então, Silvio, parabéns também por ser esse instrumento, esse atalaia para nossas vidas, da nossa geração presente. Eu que agradeço, Everton. E eu ganho muito, viu, com essas entrevistas, porque eu gosto do conhecimento, eu gosto de aprender. E cada pessoa que vem aqui bater esse papo, eu saio maravilhado e aprendo. Eu mais aprendo do que qualquer outra coisa. Então, essa é a finalidade desse bate-papo que eu tento sempre estabelecer aqui semanalmente. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas, enfim, mais uma vez, muito obrigado, certo? Fique com Deus e de coração, obrigado mesmo e continue sendo essa pessoa espetacular. Daqui a 10 minutinhos vai estar lá a mensagem para você anexar no seu feed essa live, tá certo? Então, muito obrigado, Everton. Tamo junto. Eu agradeço. Amém. Tamo junto. Amém.